Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de vetores e uma iniciação à geometria analítica, capítulo 4, exercício número 21. Vamos ao enunciado. Sejam OA igual 1, 3 e menos 1, OB igual 0, 2 e menos 1 e OC igual 3, 4 e 2. Letra A. Calcule a área do triângulo ABC. Letra B. Determine um vetor x de módulo 1 perpendicular ao plano ABC. Desenhe um representante de x. Letra C. Desenhe na figura ao lado um representante de x vetorial AC. Bom, começando aí a resolução, né? Pela letra A, ele quer encontrar a área do triângulo formado pelos pontos ABC. Né? Então, temos aqui na figura ABC. Então, para encontrar a área desse triângulo ABC, a gente vai precisar conhecer aí dois vetores que formam o triângulo. Eu vou pegar aqui o vetor AB e vou pegar aqui o vetor AC. Tá? Que partam aí do mesmo ponto, né? Os dois vetores formando um ângulo entre eles. Então, para calcular a área do triângulo ABC, eu vou dizer que a área do triângulo é metade da área de um paralelogramo, né? Que se eu colocasse mais um ponto aqui, D. Então, qual a área do paralelogramo? Base vezes altura. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a área do triângulo ABC vai ser meio do módulo do produto vetorial entre o vetor AB, que eu peguei ali, com o vetor AC, tá? Então, quando eu tiro o módulo do produto vetorial entre esses dois vetores, eu teria a área formada pelo paralelogramo entre eles. Se eu colocasse um ponto D aqui, formaria aqui um paralelogramo. Como eu só quero a área de um triângulo, né? Eu faço metade aí. Então, meio do módulo do produto vetorial entre esses dois vetores. Mas eu não tenho esses dois vetores, né? O que foi dado foram os vetores que partem aqui da origem, né? E vão até cada extremidade, respectivo ponto, OA, OB e OC. Então, a gente vai reescrever aí os vetores para encontrar os vetores aí que a gente quer. Primeiro, o AB. Como a gente pode escrever o vetor AB, né? É o vetor que sai de A e vai até B. Mas como eu não tenho esse vetor, eu vou andar por cima do caminho ao qual eu conheço os vetores. Então, eu vou falar que é o vetor que sai de A e vai até O, A até O, mais o vetor que sai de O e vai até B, mais o vetor que sai de O e vai até B. O vetor OB eu tenho, tá aqui. O vetor AO é o oposto do vetor aí OA. Então, eu posso reescrever isso aqui. Quem é o vetor AO? É menos o vetor que vai de O até A. É o sentido oposto. Mais o vetor OB. Então, assim, a gente pode encontrar aí quais as coordenadas do vetor AB. Menos, vou colocar aqui do lado de fora, quais as coordenadas do vetor OA? É 1, aí 3 e menos 1. Mais o vetor OB. O vetor OB tem coordenadas 0, aí 2 e menos 1. Então, as coordenadas do vetor AB vão ser, aí aqui, menos vezes 1, menos 1, com mais 0, menos 1. Menos, com vezes o 3 aqui, menos 3, com mais 2, menos 1. Menos vezes menos 1, mais 1. Mais 1, com mais menos 1, 0. Então, encontramos aí o vetor AB. Agora, precisamos encontrar
o vetor AC. Do mesmo modo, a gente vai reescrever o vetor que sai de A e vai até aqui C, como sendo AC igual. Eu vou sair de A e vou até O. A gente já viu que AO é o oposto aí, né, de OA. Então, é menos OA. Já vou escrever aqui, né, o vetor no sentido oposto. E depois de O, eu vou até C. Então, mais OC. Então, para encontrar aí o vetor AC, a gente vai ter que é menos OA, que é 1, 3 e menos 1, que a gente já viu, né? Essas coordenadas aqui. Mais o vetor OC, que tem coordenadas 3, 4 e 2. 3, 4 e 2. Então, temos aí que o vetor AC é igual menos vezes 1, menos 1. Com mais 3, 2. Aí, menos vezes 3, menos 3. Com mais 4, 1. Menos vezes menos 1, mais 1. Com mais 2, 3. Agora que eu tenho os dois vetores, eu vou fazer o produto vetorial entre eles. Então, eu vou pegar aí e vou fazer AB vetorial com AC. A gente monta a matriz, aí a gente tem I, J, K. O primeiro vetor aqui do produto vetorial é o AB, que tem coordenada menos 1, menos 1 e 0. O segundo do produto vetorial é o AC, que é 2, 1 e 3. Tá? Então, vamos ter aí que o produto vetorial entre eles vai ser, a gente utilizando a regra de Laplace, a gente elimina a coluna e a linha, né? Isso vai ser a direção I. Então, vai ficar I que multiplica o determinante do que sobrou. Então, é mais, aqui, menos 1 vezes 3, menos 3. Aí, temos um menos voltando, vezes 0 dá 0, vezes 1, 0. Então, mais nada. Aí, vamos ter menos J, tá? Aí, que é da fórmula. Aí, a gente elimina a coluna aqui e elimina a linha. Faz determinante do que sobrou. Mais, vezes menos 1, menos 1. Vezes o 3, menos 3. Voltando, vai ficar menos vezes 0, dá 0. Vezes 2, 0. Então, mais 0. Mais K, né? A última condição é I, né? A gente elimina a última coluna e elimina a linha. Então, na direção K, o determinante do que sobrou é mais vezes menos 1, menos 1. Vezes 1 dá menos 1. E voltando, a gente tem menos vezes menos 1, mais 1 vezes o 2, mais 2. Então, a gente vai ter aí menos 3 em I. Aí, aqui, menos 3 com menos de fora, mais 3 em J. E aqui, menos 1 com mais 2, mais 1 em K. Em forma de coordenadas, fica menos 3, 3 e 1. Então, esse é o produto vetorial entre AB e AC. Só que eu quero o módulo para poder calcular a área. Então, a gente vai fazer o módulo do vetor AB vetorial com AC. Isso vai ser igual a fazer a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Então, menos 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, a gente tem 9 com mais 9, 18 com mais 1, 19. Raiz quadrada de 19. Então, a gente pode dizer que a área do triângulo ABC é igual o módulo do produto vetorial AB com AC, que deu raiz de 19, dividido por 2. Então, esse termo aqui, né, é o que ele pede na letra A. Depois, na letra B,
né? Ele diz, determine um vetor x que tem módulo igual a 1 e é perpendicular ao plano ABC. E desenhe esse representante de x. O que é um vetor aí perpendicular? A gente já... Aqui está o plano ABC, né? Um vetor perpendicular a esse plano é exatamente o produto vetorial. Só que ele quer de módulo igual a 1. Então, para achar aí na letra B esse vetor x de módulo igual a 1, a gente vai pegar o vetor, o produto vetorial entre AB e AC, AB vetorial com AC, e vamos dividir pelo módulo para termos um vetor de módulo igual a 1. Módulo de AB vetorial com AC. Fazendo a divisão do vetor pelo seu módulo, a gente tem um vetor de módulo igual a 1. Então, a gente tem que o vetor x vai ser igual. Quem é o produto vetorial entre AB e AC? É menos 3, 3 e 1. Dividido pelo módulo. O módulo é raiz de 19. Então, as coordenadas do vetor x, posso deixar aqui em evidência se eu quiser, ou posso escrever que é menos 3 sobre raiz de 19, 3 sobre raiz de 19 e 1 sobre a raiz de 19. Se eu tirar o módulo desse vetor, eu vou ter aí um vetor exatamente de módulo igual a 1, tá? Ele pede para desenhar o representante de x, né? Então, aqui eu tenho AB vetorial com AC. Então, significa que eu fiz aqui, ó, AB, certo? O AB vetorial com AC. Então, AB veio nesse sentido, ó. Regra da mão direita. Então, eu tenho um vetor perpendicular x que está para baixo, né? Perpendicular aí ao plano. Então, vou representar aqui, tá? Vou dizer que esse tamanho aqui é o tamanho unitário para ficar visível aí, tá? Então, aqui, ó, formando um ângulo de 90 com AB e formando um ângulo de 90 aí com AC. Esse é o vetor x que tem módulo igual a 1, perpendicular ao plano aí formado por ABC, tá? Se eu fizesse AC vetorial com AB, seria o AC no sentido de AB. Aí o vetor x estaria para cima, eu representaria ele para cima. A gente tem que representar o sentido aí correto dos vetores, tá? Aí na letra C, né, o último item, ele pede desenhe na figura ao lado, nessa aqui que está abaixo, né, um representante de x vetorial com AC, tá? Então, a gente só precisa representar. Então, o x está aqui e o AC, né? A gente tinha marcado aqui, vou dar um destaque. Ele está aqui, ó. Então, eu quero o x primeiro vetorial com AC. Então, o x está para baixo e vai subir. Com isso, eu vou ter um vetor saindo, aqui, ó. Considerando que está no plano, no plano aí da lousa, o x vem para cá, a gente teria um vetor saindo da lousa. Para representar isso daí, eu vou desenhar ele aqui na diagonal, tá? Aqui, vou representar aqui é x vetorial com AC. Se fosse o contrário, se fosse AC vetorial com x, ele estaria para trás, porque a gente teria aqui o AC vindo para o lugar do x e estaria aí entrando, né? Então, para representar aqui que está formando, a gente representa aqui, ó, um ângulo de 90 graus com x e representa aqui, ó, um ângulo de 90 graus com AC, tá? Representando que x vetorial AC é um vetor perpendicular tanto ao vetor AC quanto ao vetor x, tá? Que estaria representando aí saindo da lousa, tá? Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!